Shalom. Desejo Laila Tov, são 21 horas e 23 minutos. Estamos iniciando agora a gravação da escola de hoje, né? Que na verdade é a continuação do estudo da semana passada. Nós vamos estar falando, né, a respeito da educação cristã e religiosa, né? Ser uma lavagem cerebral. Muita gente fala isso, muita gente sabe disso, né? Principalmente quem passou por religiões, né? Mas pouco se fala disso, porque isso quebraria o barato, né, daqueles que ganham com isso. Eu já falei sobre isso de várias formas, né? Demonstrando que grande parte dessas igrejas, grande parte das religiões são espíritas. Já demonstrei que são safados ganhando dinheiro. E desta feita estou utilizando a história da humanidade para demonstrar de onde vem toda essa crença, né? Principalmente utilizada pelos messiânicos e pelos cristãos. Espero que o estudo seja de valia para você. Se você é uma daquelas pessoas que está buscando retornar às antigas veredas, com certeza será mais um pezinho para você, né, querer fazer isso o mais rápido possível. Shalom, desejo uma ótima noite para vocês e que realmente o estudo seja proveitoso, né? Que vocês realmente entendam o nosso intuito com esse estudo, né? E que esclareça, né? Abra sua mente para você começar a enxergar, né? Ou continuar enxergando, né? A realidade. Então façamos uma oração. Paizinho querido que está no céu, santificado seja o vosso santo nome, Yahu. Agradecemos a Ti, Pai, pelo dia de hoje, pelo alimento que tivemos, agradecemos pela paz, agradecemos pela saúde. Agradecemos agora principalmente por podermos estar aqui falando sobre a Sua Palavra. Pedimos a Ti, Pai, que nos ajude nessa tarefa, por intermédio do Teu Santo Espírito. Pedimos a Ti, Pai, que nos ajude a explicar de forma bem simples para que todos possam compreender. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja. Bom, então, educação cristã e religiosa. Lavagem cerebral, parte 2. Eu não passei a apostila nem da parte 1 ainda. Eu pretendo passar a apostila completa, tá? Nós terminamos no sábado passado falando a respeito de um homem chamado Pedro Abelardo. E nós vamos continuar aqui a falar a respeito do Sr. Pedro Abelardo, né? Ele seguia a norma de Aristóteles, né? E ele dominou a arte filosófica da dialética, ou seja, ele era um bom falador. Ele era uma pessoa que sabia o que dizer, na hora em que falar, da forma. Ele dominou a arte, né, da dialética. A disputa, né, vamos dizer assim, lógica da verdade. Eu até conversava com a Eliane, né, alguns minutos atrás,
E nós dizíamos, né, que a filosofia, na verdade, é a razão, né, de cada um, e vence aquele que tem mais poder, né, de convencimento, aquele que tem mais inteligência, aquele que tem mais, vamos dizer, bagagem, né? Porque ali o que vale é você saber se safar e é você saber vender seu peixe. E ele dominou essa arte, né? Tornou-se famoso. Então ele começou a aplicar essa arte às escrituras. Porque a educação cristã, né, teológica, nunca se recuperou, vamos dizer assim, né, da influência dele, de Abelardo. Atenas ainda corre em suas veias. Ou seja, no cristianismo, aquilo que corre na veia do cristianismo, os dogmas, são de Atenas, são gregos. É da filosofia grega, né? Aristóteles, né? Abelardo e Aquino, eles acreditavam que a razão era a ponte para a verdade divina. Da mesma forma que as sociedades secretas, né, que achavam que o conhecimento da filosofia, o autoconhecimento, levaria à verdade divina. Então, desde as suas origens, a educação universitária ocidental, né, envolveu a fusão dos elementos cristãos, que já era paganismo, né, com os elementos realmente assumidos pagãos. Ok? Eliane, fale sobre Pedro Abelardo. Bom, ele dominou, né, essa arte da filosofia, da dialética, tem como base as normas de Aristóteles, utilizando-se desta para a compreensão das escrituras, fazendo assim uma fusão do cristianismo com a filosofia grega. Ele fez uma marmelada, né? Ele misturou 2 pitadas disso com 3 daquilo e criou uma dialética e partiu para aquilo e venceu, né? Começou a ter muitos admiradores, começou a ter muitos discípulos que pensavam como ele, inclusive, como nós citamos aqui, Aquino, né? No tempo de Martinho Lutero, né, nós podemos dizer que ele estava certo quando disse: a universidade não é outra coisa senão um local de treinamento da juventude para a glória grega. Observa-se nessa colocação, né, de Martinho Lutero que ele era contrário aos seminários, às faculdades, né, para o ensino da teologia. Embora o próprio Lutero fosse, né, um universitário. Sua crítica, né, dirigia-se ao ensino da lógica aristotélica na universidade. Que realmente é um absurdo, né? Você vai estudar... Eu cheguei a passar alguns meses, né, estudando teologia, recebendo pela internet, e percebi de repente que eu estava aprendendo ali, era mais fácil ir na igreja católica todo domingo e depois conversar um pouquinho com o padre. Né? Então, o que ele diz? Que a crítica de Lutero não era contra existir lugares para se estudar a palavra.
mas se encontra um lugar onde o ensino que era dado partia da lógica aristotélica, né? Então isso que ele não aceitava. Eliane, em que estava certo Martinho Lutero? Em dizer que a universidade não era outra coisa senão um local de treinamento da juventude para a glória grega. Ou seja, tudo exaltava a Grécia, tudo era para colocar em evidência as crenças gregas e a forma de pensar, o pensamento dos filósofos, tudo, a cultura grega está assim, né, enraizada no meio do cristianismo. Bom, nós vamos falar sobre seminarista. Lembra que nós vamos falando sobre algumas, né? Então, a teoria seminarista saiu da teologia escolástica, ensinada nas universidades. Como nós já vimos, essa teologia se baseava no sistema filosófico de Aristóteles. A teologia do seminário dedicava-se à formação de ministros profissionais. Olha que bonitinho. Sua meta era produzir especialistas religiosos, né, treinados no seminário. Nos seminários, assim como até hoje, né, eles ensinam teologia. Não a do primitivo bispo, monge ou professor, né, mas a do ministro profissionalmente qualificado. Então, esta é a teoria que predomina no modelo do seminário. Em outras palavras, nós estudamos, né, aqueles 4 tipos de estudos que houveram. Então, por exemplo, uma coisa é uma pessoa obter um conhecimento do Pai pelo Espírito e ela começar a ensinar algumas pessoas aquilo que ela está aprendendo. Outra coisa é começarem a colocar profissionais para ensinar uma coisa que é de Yahoo. E é o que eles fizeram, mas a do ministro profissionalmente qualificado. E isso é o que predomina até hoje. Tá? Em qualquer seminário que você for, vai ser assim. De onde surgiu a teologia seminarista, Eliane? Do sistema filosófico de Aristóteles. Né? Após a escolástica, nós vemos que entrou então a seminarista. Qual era a meta dessa teologia seminarista? Produzir especialistas religiosos treinados no seminário. Para que eles pudessem se tornar professores especializados para passar todo aquele beabá decorado para quem entrava no seminário e viria a ser o próximo seminarista. Formando aqueles que iriam formar os outros, todos eles, né, endossados pela filosofia aristotélica que veio para o cristianismo por intermédio, como nós vimos aqui, do Abelardo, né, e de Aquino. Um dos maiores teólogos desse século, quando eu falo desse século, eu estou falando do século passado, tá? Ele chamava-se Karl Barth. Ele lutou muito contra a ideia, né, de que a educação teológica deva ser relegada a um tipo de elite de oradores profissionais. Veja, eu não tenho nada contra que aquele que ensina saiba falar.
Eu já vi pessoas, né, por exemplo, em igrejas, fazendo sermões, falando tudo errado. Sabe, não é uma questão de que a verdade é a verdade, não importa de onde venha. A questão é que nós temos uma prova muito grande de que o Pai, ele não quer isso. Nós temos Kefa, Pedro, analfabeto, que deveria falar mal e mal o hebraico e talvez um pouco melhor o aramaico. E assim que ele recebeu o dom do Espírito, ele fez um discurso onde você não encontra uma palavra errada. Onde pode ter sido que tenha tido algum ouvinte que não gostou do que ele falou, mas não porque ele era ignorante. Ou seja, o próprio Espírito do nosso Pai nos dá palavras corretas. Esse Barth ele reagiu contra a ideia de que a educação teológica, né, deva ser relegada a um tipo de elite de oradores profissionais. Eu também concordo. Porque se você é um orador profissional, você é um enganador profissional. Sabe, vocês veem esses homens palestrantes, esses caras que de autoajuda, enfim, eles são tudo picareta. Sabe, já conheci pessoalmente vários terapeutas. São picaretas. São pessoas que sabem brincar com as palavras. Então, ele era contra justamente a ideia de que a educação teológica deveria ser relegada a um tipo de elite de oradores profissionais. Inclusive, ele escreveu: teologia não é um campo restrito a teólogos. Não é um afazer restrito a professores. Não é um afazer restrito a pastores. Teologia é um assunto para a igreja. O termo leigo é um dos piores no vocábulo da religião e deve ser banido da conversão cristã. Porque a partir do momento que começou a existir essa divisão, e isso é antigo, lembre-se que lá em Apocalipse, o Mashiach diz, né, que ele odiava os nicolaítas, né, porque os nicolaítas pregavam justamente o clero e o lacaio, ou seja, o profissional e aquele que era o ignorante, ou o leigo. Né? Eliane, como reagiu Karl Barth? É contrário à teologia ser restrita a um grupo elitizado de oradores profissionais, né? E afirma que a teologia é um assunto para a igreja e que o termo leigo deve ser banido da conversação cristã. Ou seja, se a gente partir do princípio que Theo é Deus e logia é o estudo de Deus, né, para que as pessoas compreendam que é Deus, então privar as pessoas do conhecimento, como é que fica, né? E todo mundo tinha que ter o conhecimento. O pensamento dele é isso, né? Porque na verdade, se eu pensar bem, Theo, né, já vem de Zeus. Não, né? tudo bem, mas dentro do que eles colocam, né, que é um ser superior, que eles estavam tentando entender ali dentro, e alguns só estudavam, né? Aí ficava, quer dizer que só aquela nata que seria salva, né? Então, uma coisa assim.
Não, é um absurdo. E Né? o resto ignorante para eles ficarem controlando com os discursos bonitos, simplesmente. Vamos retornar um pouquinho no tempo, né? Concernente ao seminário, né? Pode-se dizer que, como nós falamos até agora, Pedro Abelardo pôs o ovo e Tomás de Aquino, o santo Tomás de Aquino, pôs o ovo, né? Aliás, Abelardo pôs o ovo e o santo Tomás de Aquino chocou esse ovo. Mais que qualquer outra figura, né, Aquino foi aquele que exerceu a maior influência sobre o moderno treinamento teológico. No ano de 1879, sua obra foi endossada por uma bula papal, enquanto autêntica expressão da doutrina e que deveria ser estudada por todos os estudantes de teologia. Então observem, essa teologia que ensinam, ela foi aprovada por uma bula papal. A tese principal de Aquino era que Deus, eu digo Deus porque é o Deus dele, né? Poderia ser conhecido através da razão. Na verdade, ele adotou a ideia direta de Aristóteles. Por isso que nós falamos que Abelardo botou o ovo, porque ele também adotou, e Aquino chocou, né? Deu à luz o pintinho. Eliane, o que se pode dizer de Pedro Abelardo e de Tomás Aquino? Bom, como foi colocado, né, é que um pôs o ovo e o outro chocou, ou seja, um teve a ideia, né, e o outro pôs em prática, mais ou menos isso, eu acho, traduzindo, né? Porque Abelardo, ele na verdade não teve nem a ideia, né? Porque não, ele copiou a ideia, mas teve a ideia, acho que de botar isso no cristianismo, né, acho. Trouxe trouxe para o cristianismo. Então, e o outro conseguiu, né, fazer com que isso fosse até ensinado nas escolas. Né? Que é ensinado até hoje. Sim. O que ocorreu em 1879? Sua obra foi endossada por uma bula papal, né, enquanto autêntica expressão da doutrina e que deveria ser estudada por todos os estudantes da teologia. Ou seja, foi imposta pelo Papa, né, para que fosse ensinada, aí nasceu o pintinho, eu imagino, né, para que fosse ensinada em todas as escolas. Porque dentro do catolicismo, quando se fala de que deveria ser estudada, é porque realmente foi imposto e todo mundo tinha que fazer aquilo, né. Então por aí nós vemos que até agora, nós estamos falando já de 1879, e nós estamos falando de teologia, e nós não estamos falando de Igreja Católica Apostólica Romana, nós estamos falando da teologia. Mas nós já vimos que quem foi lá e endossou que aquilo era verdade foi uma bula papal. Qual era a tese principal de Aquino? Que Deus pode ser conhecido através da razão. Tese esta adotada de Aristóteles, né? E o conhecimento de Deus através da razão. É como nas sociedades, né, fechadas. Você pega a maçonaria, você pega, enfim, qualquer uma delas. Eles dão aquela vazão, né, eles dão, aliás, aquele ênfase, né, para o conhecimento humano, para a razão humana. Eles acham que então assim podem se chegar ao que eles chamam de divino. Hoje, né, por exemplo, tanto protestantes como católicos fazem uso da obra de Aquino.
utilizando seus esboços, né, em seus estudos teológicos. A obra suprema de Aquino, né, que chama-se Summa Theologica, que é a suma de todas as teologias, né, é um modelo que virtualmente é usado em todas as classes teológicas de hoje, século XXI. Seja protestante ou católica. Considere a ordem de classificação da teologia de Aquino. A sequência que ele segue. Deus, Trindade, Divindade, pré-existência de Cristo, criação, anjos, homem, governo divino, salvação, etc., final dos tempos. Percebem a sequência? Eliane, qual a ordem de classificação da teologia de Aquino? Deus, Trindade, Divindade e pré-existência de Cristo, criação, anjos, homem, governo divino, salvação, etc. E final dos tempos. Né? Em outras palavras, ele coloca, antes de mais nada, a existência de uma trindade. Depois ele coloca a divindade e pré-existência do Cristo romano. Aí ele fala da criação. Depois ele fala de anjos. Depois ele fala do homem. Aí ele vai falar do governo divino, que provavelmente seja no céu, da salvação, etc. E depois do final dos tempos. Então essa é a ordem de classificação teológica de Aquino. Agora nós vamos comparar, né, esse esboço teológico de Aquino, né, típico, né, sistematicamente utilizado nas apostilas dos seminários protestantes de hoje. Porque tem muitos que negam. Mas pegue as apostilas. Entre em qualquer curso, tem gratuito pela internet. Pegue as apostilas e dá uma olhada. O que é a sequência deles? Deus ou unicidade? Ou seja, ele fala tanto num Deus que pode ser o próprio Jesus Cristo deles, como eles falam de uma trindade. Divindade para a existência de Cristo. Criação, anjos, origem e caráter do homem. Soteriologia, que é o estudo, né, da salvação, do plano divino para a salvação. Escatologia, que é tentar colocar em ordem, né, por data, os acontecimentos bíblicos. E o estado final. Qual a diferença dessa sequência? Nós só podemos dizer que Aquino é o pai da moderna teologia. Sua influência foi transferida, né, aos seminários protestantes através da escolástica protestante. Porque veja, tudo aquilo que nós temos falado, escolástica, disso, aquilo, tudo aquilo ocorreu no catolicismo. Mas quando houve a revolta protestante, ocorreu tudo aquilo também. Percebem? A tragédia é que ao mesmo tempo em que Aquino batizava Aristóteles, né, como o pai da criança, ele também usava retalhos da lógica do filósofo pagão para expor a Sagrada Escritura. Ou seja, ele queria tanto no que dizia Aristóteles, que ele misturava o que dizia Aristóteles com aquilo que a palavra dizia, que é o que fazem até hoje.
Aquino também cita, né, abundantemente outro filósofo pagão em sua Suma Teológica. A moderna teologia é, portanto, uma combinação do pensamento, vamos dizer, cristão, que é o romano, com a filosofia pagã grega, de Aristóteles. Que Aquino colocou tudo na mesma panela, cozinhou e está dando para os trouxas comer. Eliane, além dos erros, né, quanto ao ensinado na palavra, o que mais podemos falar sobre os ensinamentos dos seminários protestantes? Que foram totalmente influenciados pela filosofia grega, né, através de Tomás de Aquino, quando este usou a filosofia de Aristóteles para interpretar as escrituras sagradas. Isso já dentro de um romanismo que, né, depois de todos os concílios, em cima do monte de concílios, ele ainda colocou toda essa filosofia. Assim, nós temos 4 etapas da educação teológica: episcopal, a teologia dos bispos, né? A monástica, que é a teologia dos monges, a escolástica, que é a teologia dos professores, e a seminarista, a teologia dos ministros profissionais, que é a que nós temos até hoje. Então, cada etapa da educação cristã é e sempre foi altamente intelectual e escolástica. Como disse o erudito, seja monástica, episcopal ou presbiteriana, tais escolas nunca separam o ensino da educação religiosa, da instrução da igreja, do dogma e da moral. Quando ele diz a instrução da igreja, ele está falando da ECAR. Em tais escolas, o cristianismo é uma religião intelectual. Ela não é vivencial, como a palavra nos mostra. Como subproduto da reforma, né, nos ensinam a ser racionalistas e muito teóricos em nossa abordagem da fé cristã. Eliane, fale sobre cada etapa da educação teológica. Bom, a primeira foi a episcopal, né? A teologia dos bispos, que formavam outros bispos, né? Tinha a direção dela era de bispos, por isso esse nome. A monástica, a teoria dos monges, vinculada à vida ascética e mística, né? A escolástica é a teoria dos professores e a seminarista, a teologia dos ministros profissionais. Já aí, né, já virou negócio mesmo. E eu me lembro que há uns 5, 6 anos atrás, conversando com um outro presbítero de uma igreja que eu era presbítero, nós estávamos comentando, né, que filhos de pastores, não filhos de pastores, mas também aqueles rapazes, né, que frequentavam as igrejas, estavam tudo entrando na faculdade de teologia, né? Porque viram que era uma mina de dinheiro. E nós comentávamos, né? Daqui a pouco vai ter teólogo na fila para ver se consegue emprego de caixa de supermercado. Porque onde vai ter tanta igreja assim? E veja que quando nós conversamos isso, eu ainda nem tinha essa visão de que a igreja ia cair de vez mesmo, como está caindo. O que nos ensinam como subproduto da reforma, Eliane? A ser racionalistas, bem teóricos em nossa abordagem à fé cristã. Racionalistas, entendeu? Tudo tem que ser racional. Vocês não viram o Papa argentino falando que o Jesus Cristo deles não vai voltar? Que Adão e Eva era tipo uma parábola? E coisas assim.
É mais fácil para eles colocarem como parábolas, como simbologia, a palavra de Yahu, do que tentar me explicar com as palavras que eles conhecem, pelo raciocínio deles, né? Por isso que eles são racionalistas. Então, meus irmãos, aqui mais uma faceta, né? Mais uma parte do nosso... a escola, né? Eu estou fazendo ela devagar porque ela implica, né, em que a pessoa consiga entender. Na verdade, esse estudo eu não estou fazendo para que você conheça Abelardo, para que você conheça outras peças aí, né? É para você compreender que aquilo que se fala no cristianismo, que se prega, que se tem fé no cristianismo, não só veio da igreja mãe, né, da grande prostituta, a Icar, como veio da teologia grega. Então é isso que eu quero demonstrar. Porque muitas vezes falar para vocês, não, isso aí que você está aprendendo foi criado em Roma, aquilo ali foi criado na Grécia, aquilo ali... Muitas vezes, sabe, para vocês isso é uma mentira. E demonstrando de que forma isso veio, se alastrando, construído, né? A edificação da coisa. Talvez alguns acordem e atentem lá para Apocalipse 18:4, né? Sai dela, povo. No sábado que vem nós estaremos fazendo a terceira parte desse estudo. Eu quero pedir desculpa que eu falei ontem que nós vamos fazer a segunda e última parte desse estudo. Quero pedir desculpa que ontem eu falei que era 3 de outubro, né? Nós estamos em setembro. Realmente tem momentos em que a gente divaga um pouco, né? Eu não sei se esses momentos vão ocorrer cada vez mais por causa da idade, coisas do gênero, né? Ou se realmente foi um lapso. Mas eu peço desculpas por essas informações, né? E espero que tenham entendido o recado, tanto do primeiro estudo quanto desse segundo. E que ainda tem mais 2. E aí? Bom, tem, como o Sérgio disse, né, bem devagarinho esse estudo, são muitas coisas assim que a gente às vezes nem nunca ouviu falar, né? Então tem que ir devagar mesmo. E pesquisem, não para vocês se tornarem doutores profissionais na filosofia grega, né? Mas para ver realmente, né, de onde surgiu, como foi sendo construído esse cristianismo que vocês conhecem hoje e que não tem nada a ver com a palavra. Vocês podem observar que em momento algum, né, tem assim a verdade da palavra, o pouco que a gente já conhece. Em nenhum momento a gente vê isso, né? Em nenhum momento a gente vê falar da obediência ao mandamento do Eterno. Só vê um monte de homens se achando assim, né, os sábios e tentando levar outros nesse mesmo caminho. É como disse o Machia, né, para os fariseus, né? Que eles percorriam mares para fazer um discípulo. E quando encontravam, o tornavam piores que eles. É a mesma coisa.
teologia, ela afasta a pessoa de rumo. Teologia é estudo de Deus. Tel é Deus em grego. Então nós temos que tomar muito cuidado. Sabe, tem gente aí discutindo com a gente coisas que ele ouviu falar, né? Porque na verdade nós sabemos que crente não estuda. Coisas que ele ouviu falar e que ele tem como certo e nem sabe quem foi que disse. Eu conversava outro dia com o nosso vizinho aqui, ele é católico. E quando eu comecei a falar certas citações do Papa argentino, ele falou, não. Eu falei, Seu chefe. Seu chefe, meu irmão. Teu pai. Não, mas isso está errado. Eu falei, é óbvio. Eu falei, a última declaração que ele deu é de que o Jesus Cristo que eles inventaram não vai voltar. Eu falei, acho que foi uma das declarações mais sinceras que eu já vi um padre falar. Porque como é que vai voltar um Jesus Cristo inventado? Um mito, né? É. Um folclore. Então já estão preparando o povo para que o povo abandone essa ideia. Quer dizer mais alguma coisa, meu irmão? Não, vou me despedir de todos. Nós estamos no 6º mês do ano lunisolar, tá, gente? As festas só se iniciam no 7º mês. Tá havendo uma confusão aí porque tem sites, esses sites da internet são por programação, banco de dados, então eles não são programados para terem 13 meses. O ano passado, lunisolar, foi de 13 meses, por isso a gente ainda está no 6º mês e esses sites já estão marcando o 7º mês. Então fiquem atentos aí às informações que a gente passa e o Sérgio vai estar fazendo também um estudo sobre essas festas, né? Mostrando para os irmãos que já estão perguntando como é que funciona e tal. Então ele vai passar tudo direitinho, tá? E quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode deixar a pergunta lá no meu bate-papo do Face, como já alguns irmãos e irmãs já têm feito, e a gente vai esclarecendo à medida que nós conhecemos, né? Dentro daquilo que nós sabemos, já temos conhecimento. Então, desejo shalom a todos e até a próxima semana com a continuação do estudo. Bom, meus irmãos, eu então me despeço desejando a paz e a Yeshua HaMashiach para aqueles que a têm. Eu me despeço pedindo a Yahu que aqueles que foram chamados por Ele, eleitos pelo Mashiach, que tenham a sua proteção durante essa semana que entra agora, semana pagã, né? E que nós nos ajudemos, né? Que assim como nós ajudamos tentando explicar coisas do nosso Pai, da Palavra, que possamos, em retribuição, sobreviver. É o que nós queremos, só isso. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, eu me despeço, encerro o nosso estudo de hoje, como sempre dizendo, né, um beijo na testa, outro no coração. Shalom, shalom. Fomos.